estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E antes de passarmos para a nossa convidada de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho das pessoas que contribuem para que esse programa, agora em maio de 2020, inicie o seu 8º ano de apresentação. Nós que estamos indo também para a TV Com Brasil, no sábado às 15 horas pela TV Com Santos e em seguida às 15h30 pela TV Com Brasil para mais de 50 milhões de assinantes no Brasil inteiro. E temos muitas pessoas que são responsáveis por isso. Em primeiro lugar, a nossa produção querida, eu quero falar aqui nominalmente, os meus queridos, a Gisele Ezequiel, maravilhosa, que está com a gente desde o início, que é a alma do nosso programa. O Reale também, que tem nos ajudado e tem contribuído bastante para que esse programa, umas edições primorosas, eu sempre mexo com eles aqui, que nós podemos ir direto para a Globo News, de tão brilhantes que eles são, maravilhosos. Temos também que agradecer as pessoas que participam no programa, o Leandro Sampaio sempre mandando matérias. Nós temos também nossos patrocinadores que contribuem com os quadrinhos, então temos agradecimentos muitos para o professor Gustavo Abraão dos Santos, temos também a querida Simone Gomes, a nutricionista da Nelbari, temos também a Camila Simões, que é a nutricionista, nós temos também a Mariane Specati, que já esteve aqui no programa, que é também a terapeuta holística da Nelbari. Nós temos também a Mariângela Fortes Veiga, nossa psicóloga, que está sempre dando dicas importantes para nós. Rogério Cláudio, professor ali da Centro Santista de Qualidade de Vida, professor de Pilates. Ele que é faixa preta de Karatê, meu querido amigo, sempre dando aquele recado, atividade física e saúde. Temos também Dr. Danilo de Oliveira, que vem falar sobre direito previdenciário e agora, ano de eleição, vem também dar dicas sobre direito eleitoral. Temos doutora Juliana Casimiro, que já veio falar aqui sobre direito da moda, direito do consumidor, enfim. Temos aqui que agradecer a todas as pessoas. Temos a Mari Menezes com as suas joias, semijoias. Estou aqui com um colar aqui de esmeralda, muito bacana, normalmente o anel aqui das muretas de Santos em prata, que são da Mari Menezes, que trabalha com semijoias assim, muito bacanas, espetaculares. Temos também a Letícia, que é dona da Excelo, que é uma companhia, uma empresa de intercâmbio especializada em mandar estudantes para a Austrália, excepcionalmente boa, dá toda a assistência, todos os vistos, tudo é com ela. Nós, Brasil, que somos o 4º país do mundo a mandar estudantes para a Austrália. Então, todos esses ajudam muito o nosso desempenho aqui, todos esses anos, trazendo jovens com as suas ideias magníficas, sugestões, talento, arte, escritas, músicas, né? E temos também, além de tudo isso, esses profissionais maravilhosos que vêm aqui trazer informação de qualidade para que esses jovens, tão perdidos no meio dessa internet, tão perdidos no meio dessas notícias, será que é falsa? Hoje mesmo estava lendo que 85% das coisas que mandam para a gente para compartilhar são falsas. Olha que absurdo! 85% de tudo que a gente compartilha, que vem para a gente, é falso. Então vivemos num mar de falsidade. Como saber? Então o compromisso dos Jovens Pensadores aqui, há 7 anos já, estamos caminhando para o 8º, é trazer informação de qualidade com os melhores profissionais da área. E agora eu vou passar para a nossa convidada. Essa convidada eu descobri apresentando o TCC dela. Aliás, não foi o TCC não, foi um trabalho que ela fez de iniciação científica no COBRIC, que é o Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, que tem lugar todo ano ali na Unisanta, Universidade Santa Cecília. E ela, que é bacharel em Direito, fez um trabalho sobre um tema muito instigante e eu, na hora, tive a honra de avaliar o trabalho dela e falei, está convidada para apresentar seu trabalho nos Jovens Pensadores.
a Catherine Caroline, que está aqui com a gente e que vai explicar como é que é essa história. Boa tarde, meu amor, querida, um prazer que você esteja aqui contando como é que essa história, tatuagem no ambiente jurídico, sim. Pode isso? Pode, sim. Então vamos lá. E ela tem mais, além dela ser linda, eu até falei, obrigada. Ela veio toda coberta, né, porque aqui no estúdio é frio, mas ela é cheia de umas tatuagens maravilhosas. Verdade. E a tatuagem, ela é coberta, assim, de bastante preconceito, né, Catherine? De bastante. Conta pra gente aí essa história. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Agradeço também o pessoal que está assistindo de casa. E é o seguinte, essa ideia gerou... Eu conversando com umas amigas minhas, eu vi que uma das minhas amigas tinha tatuagem. A gente começou a discutir isso sobre... Será que o advogado pode ser tatuado? Alguém concursado pode ser tatuado? Aí eu cheguei em casa com a ideia, falei, mãe, acho que meu TCC vai ser sobre tatuagem e eu vou fazer. Aí já de começo ela falou assim, não vai fazer tatuagem não. E aí eu fui pesquisando, a gente é de família religiosa, a gente também foi ver esse lado religioso, fui vendo o lado profissional, porque eu pretendo ser advogada. E a gente foi fazendo várias pesquisas, a gente viu que isso não interfere. Mas só que hoje em dia ainda tem alguns preconceitos, não também na área jurídica, mas na área religiosa, na área médica, então ainda tem alguns tipos de preconceitos. Na área também de ensinamento, tantos professores também não tem tanto, mas ainda continua. Então, de início a gente descobriu que era uma múmia, ela foi nomeada como Otzi, e a múmia ela tinha pequenos cortes assim nos pulsos, então isso foi a primeira aparição da tatuagem no mundo. Então desde lá a gente foi feito histórias, por que aquela múmia era tatuada, então descobriu que na época faziam tatuagens como uma forma de amenizar a dor das pessoas. Então a tatuagem não é vista como uma criminalidade lá no início. E aí depois a gente veio para a época das cruzadas, lá em Jerusalém, onde que os soldados de Jerusalém eles tinham umas tatuagens assim mais ou menos no pescoço, em volta do corpo, de uma cruz. Então aquele que era soldado, então ele era digno de uma morte, sabe? De um velamento, de um velório digno, então... A tatuagem era para identificar exatamente aquele que morria e tinha direito a um velório ou um enterro mais digno. Isso, de uma pessoa digna, de uma pessoa que lutou pelo país, pela vida, então isso já é de antiguidade, já passadas. E como pode ver, então tá aí a imagem religiosa, uma cruz, né? Então isso foi antes, né? Aí o que aconteceu? Um britânico, ele foi viajar para Tailândia e ele descobriu a expressão que é o nome hoje em dia chamada tatuagem. Então lá na Tailândia o pessoal chamava de tatau. Então ali que iniciou o nome da tatuagem, uma cultura deles, do povo deles, então dos deuses deles. Então isso também era da religião do pessoal da antiguidade. Aí o tempo foi passando e aí um americano descobriu uma máquina que fazia as tatuagens, então as tintas eram naturais, tudo era natural. E aí ele descobriu a máquina, então ele deu o nome da máquina e aí iniciou o trabalho da tatuagem no mundo. Só que o que acontece? Passados anos, então as entidades começaram a criar a seguinte imagem. A pessoa que é tatuada, ela participa de um determinado grupo. Então pode ser mafiosos, pode ser religiosos, pode ser profissionais, enfim. Então a tatuagem, a partir daí, ela saiu de uma medicina do Otzi e veio para determinar grupos. Então ali começou a separar a tatuagem. O que acontece? Aproveitou os grupos mafiosos para fazer a identificação deles, tem quem até era a máfia quem. Chinesa. Exatamente, a máfia chinesa. Até hoje em dia a gente sabe que se alguém tiver carpa, a gente já fica mais ou menos antenado. Mas aí começou. Então, por causa de criminosos, essas atividades, a tatuagem começou a ter um outro tipo de roupagem. Então, ela, em vez de ela ser vista como uma coisa medicinal, uma coisa, né, de ou antepassados, né? Isso, uma coisa religiosa. Passou a ser associada ao crime. Infelizmente, foi pelo crime, porque era onde que mais pessoas faziam mais tatuagens. Então, os tradicionais ficavam sem tatuagem e os criminosos, então, ficavam com tatuagem.
Hoje em dia, a tatuagem, ela assim, não é vista como uma pessoa que, ali é tatuada, é criminoso. Então, não, ela não é mais vista hoje em dia. Só que ainda tem preconceitos, pessoas lá do As pessoas, por exemplo, quando vão fazer concurso, quando é a parte que não é identificada, a pessoa passa. Aí vai para tal entrevista, que serve para a pessoa olhar você. Tem que esconder a tatuagem? Não, não tem que esconder a tatuagem. Eu fui fazer uns estudos, em 2016 o STF, ele julgou como inconstitucional os concursos que proíbem a pessoa tatuada. O que acontece? Tem que ter um limite. Então, se você for tatuar, por exemplo, o símbolo do nazismo ou alguma coisa que refere à criminalidade, é claro que você não vai poder entrar num concurso. Mas não que isso possa te impedir, por exemplo, eu tenho 7 tatuagens, então isso não pode me impedir, isso não vai discriminar quem sou eu, se eu sou profissional, se eu deixo de ser profissional, enfim. A tatuagem, hoje em dia, ela traz histórias, ela traz algo que te marcou na sua vida, sabe? É muito importante para a pessoa tatuada a tatuagem dela. Então, ela pode fazer disso a simbologia de coisas pelas quais ela passou. Isso, exatamente. Então, hoje em dia, você não pode ser barrado em nada, porque vai contra a Constituição, a Carta Magna, né, que é o que rege os nossos direitos. E se por acaso alguém se sentir ferido por causa do ingresso em concurso, em qualquer vaga que for, não precisa ser só em concurso, mas uma vaga de emprego, e ela for ver que a tatuagem está impedindo ela, então ela tem o direito dela recorrer e fazer uma ação que seja cabível para ela, né? E Catherine, o mais importante disso é porque muitas vezes a pessoa é banida de algum concurso ou de algum processo seletivo, mas ninguém fala para ela por que foi. Principalmente esses casos aí nebulosos, em que a Constituição é clara, mas a cultura não acompanhou a Constituição. Então ninguém vai falar para você, por exemplo, que você não passou porque você tem a tatuagem. Ninguém vai dizer que você não passou porque você é negra. Ninguém vai falar para você que você não passou porque você é gorda. Ninguém vai falar que você não passou porque você é idosa, por exemplo. Exatamente. Então, o que eu acho importante, eu acho que isso o teu trabalho traz pra gente, e por isso que eu tô trazendo você aqui para o nosso telespectador, é mudar a cultura, é ter a capacidade de começar a olhar a tatuagem, não só como aqueles... quem põe tatuagem é criminoso. Parece aqueles marinheiros, porque antigamente, um tempo atrás, só marinheiro punha aquelas tatuagens feias que ficava toda azul. Inclusive hoje são verdadeiras obras de arte. As pessoas fazem o corpo como se fosse uma tela, né? Então, cada um sabe de si, é uma coisa muito pessoal, né? E mudar a cultura. Então, por isso que eu achei importante o seu trabalho, porque você põe a tatuagem, usa a tatuagem no ambiente jurídico. Quer dizer, a gente sabe disso, né? O advogado que tem uma tatuagem, por exemplo, e entra num fórum, ele já é olhado atravessado. Exatamente. Um juiz que tem ele pode até ter, mas ele se esconde atrás de um terno, uma gravata e uma toga, porque se alguém vir que o juiz está tatuado, pode não acreditar que ele seja tão bom juiz, né? E se você depende de uma entrevista num concurso, porque tem muito concurso que não tem entrevista, é a parte oral e a parte escrita, mas tem muito concurso que tem entrevista exatamente para olhar para você e ver se você tem tatuagem, o perfil para entrar naquela carreira. E aí você pergunta, mas qual é o perfil? É sigiloso. Então ali dentro eles não há transparência alguma, e isso aí vai contra o princípio da administração pública, que tem que ser transparente, né? Inclusive o ministro agora, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, já deu até aula sobre isso, palestra sobre isso, que a entrevista é inconstitucional porque ela desiguala as oportunidades, porque você é eliminado sem saber por quê, você não se adequou ao perfil. Que perfil? É sigiloso. Que a informação, ela tem que ser necessária. Então, tipo, por exemplo, se a pessoa fala que é sigiloso, você já tem que ficar já antenado, tá? Mas por que sigiloso? Se você me chamou, por que você não tá falando pra mim? Entende? Então, a pessoa tem que ser concurso clara. Público, administração pública, ela tem que ser transparente, isonomia, tudo aquilo que a gente sabe. Então, como
tem um processo, uma fase do processo que é sigiloso, que o perfil é sigiloso e que você não se encaixou. Que é o direito à informação, que a gente já tem também pela Constituição, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, se a Constituição, ela garante a isonomia e a liberdade, por que o concurso, ele não pode dar essa garantia que eu tenho direito? Por que as pessoas Porque me na barram? entrevista ele vai olhar se você é bonita, se você é feia, se você é magra, se você é gorda, Exatamente. se é idosa, se... Entendeu? Exatamente. Eu estava, durante a pesquisa no Cobric, também que foi tema do meu TCC, eu estava vendo vários relatos assim na internet, advogados falando que às vezes o cliente chegava na advocacia e se ele via a tatuagem, qualquer for tatuagem, às vezes pode ser uma flor, enfim... ele já botava a fé do advogado já em mesa. Então, será que presta? Será que estudou? Sabe? Então... Por quê? Mas aí é aquela história, o que você acabou de contar. Teve uma fase que as tatuagens elas eram ligadas a grupos, identificar grupos. Então, naturalmente, e esses grupos, muitos deles, eram criminosos. Sim. Então, a pessoa nem analisa. Não, mas o que eu tô aqui na frente, como você me disse, é filha de pastor, não é isso? Meu avô foi pastor. Seu avô. Então, veja só, Catherine. A Catherine é neta de pastor. Ninguém pensa assim, mas ela é neta de pastor, mas ela tem tatuagem. Sim. Aí, aquela tatuagem dá uma sensação de que você poderá ser criminosa. Aí que tá. Quando eu conversei com a minha mãe, ela me explicou que na época do meu avô isso era visto como pecado. Exato. Né? A igreja católica também era de atividades pagãs, então assim, não pode, é pecado. Mas aí a gente conversando com outros pastores, a Igreja Católica também hoje em dia não considera mais a tatuagem como pecado. E o Evangelho, se você for ver no Novo Testamento, assim, fala que você não pode ferir o seu templo. Mas a gente corta o cabelo, a gente corta a unha, a gente fura. Então o que acontece? Eu acredito muito que Deus vê o que a gente tem no nosso coração. Então uma tatuagem não quer dizer que é pecado, entende? Tem tantas outras coisas que podem ser pecado. E eu até achei interessante, porque eu fui a primeira pessoa da minha igreja a aparecer com 7 tatuagens. E eu descobri que, a partir de lá, meio que as outras pessoas que tinham tatuagens escondidas começaram a mostrar. Liberou um pouco, né? Exatamente. Você vê como é importante mudar a cultura. Poxa, se ela pode, por que não, né? Não, por Agora, exemplo... Também, sabe, Catherine, a Bíblia... além de ser inspiração divina, ela é a história do povo hebreu. Sim. E naquela época, você imagina, hoje tem gente que morre de infecção se a tatuagem não for feita num lugar com asepsia, adequado. Isso. E tudo. Você imagina naquela época, por que não pode ferir o templo? Não pode ferir o templo, e templo aqui, quem é religioso sabe que o templo é o corpo, né? Porque quando você fere... Não tinha penicilina, não tinha nada disso. Exatamente. Você pode morrer por causa daquilo. É como a história da carne de porco, que sempre foi muito contaminada. Não coma. É proibido. O sangue. Sim. Não pode transfusão, não pode se alimentar de sangue. Por quê? Porque não tinha aquela história de tipo sanguíneo, RH. As pessoas morriam com transfusão. Exatamente. Então a gente tem que também ver na linguagem da Bíblia o que é costume e que ficou lá atrás superado o fato de cortar o cabelo. Há muitas passagens na Bíblia que diz que não pode cortar o cabelo. Quer dizer, agora, por quê? Naquela época fazia sentido. Hoje não faz mais. Agora, outras lições morais ou até espirituais são válidas até hoje, são valores universais. Sim. Né? Então a gente tem que também aprender a separar. Exatamente. Até porque, por exemplo, eu sou evangélica, então eu sou tatuada. Então, beleza, a pessoa fala, você é pecadora. Mas aquela pessoa que tá me criticando, que tá fazendo discriminação comigo, também tá pecando por julgar o próximo, entende? Então, por exemplo, eu tenho passagem bíblica tatuada nas costas, eu tenho aqui escrito fé em Deus. Então, pra mim, minhas tatuagens são muito, muito importantes. Até porque uma homenagem que eu fiz pros meus pais foi o nome da empresa que eles conseguiram abrir agora e graças a Deus eles estão tendo sucesso. Então, cada tatuagem tem uma importância. Até quando a pessoa vem me perguntar, será que eu faço tatuagem? Aí já até falo, eu sou suspeita pra falar, né? Tenho 7. Mas eu falei pra pessoa, olha, quando você for fazer uma tatuagem, pensa bem, porque isso nunca mais sai do seu corpo.
é uma coisa permanente. Então, o segundo tópico tem alguma coisa importante para você na sua vida, que é algo que você não vive sem, alguma coisa que seja bem relevante. Que não vai mudar, né? Exatamente. Porque tem gente, por exemplo, que tá namorando, tá apaixonada. Aí já... faz. Aí o ano seguinte, ou o mês seguinte, ou o dia seguinte, não gosta mais. Aí como? termina, o nome tá lá. Complica. Hoje em dia tem já tratamentos a laser, que a pessoa pode fazer a remoção da tatuagem, só que infelizmente a marca da tatuagem fica em branco. Sim. Né? Então, assim, toda vez quando alguém chega, eu já até falo isso. Então, pensa bem, é importante, não vai mudar nossa vida? Vale a pena fazer. Porque hoje em dia tem vários métodos que não vão te prejudicar, né? Que nem antigamente eles faziam com prego, pegavam as tintas, né? E tatuavam. Hoje não, hoje a pessoa pergunta se você tem algum tipo de problema, se você é alérgico a alguma das toxinas, né? Que aí o tatuador pergunta para se responsabilizar e eximir de qualquer problema que tiver lá na frente. E fora as máquinas, eles usam luvas, é tudo higienizado. Então, não tem, assim, tanto perigo hoje em dia. Então, olha, querida, foi muito bom você ter vindo. Obrigada. Você vai vir mais vezes, porque eu sei que você tem Obrigada. mais histórias para contar em relação a outros assuntos. Nós vamos marcar para você voltar. Tá, mas tenha certeza que o seu trabalho sobre tatuagem vai... E a gente aqui já está indo para a TV Com Brasil para mais de 50 milhões de assinantes. Vai ser muito importante para abrir a cabeça de muita gente. E um pouquinho assim, de que as pessoas se assustam com a novidade, mas também pensando bem, será que é tão importante assim, a ponto de tirar uma pessoa do convívio só porque ela tem tatuagem? Tirar a pessoa de um concurso só porque ela tem tatuagem? Estragar a vida da pessoa, tirar a pessoa do rumo, tirar a pessoa daquela profissão, às vezes é a profissão da vida dela, por causa de uma tatuagem? Inclusive a área médica, eles são bem tradicionais, então, tem que cobrir, não pode mostrar, porque, não sei, às vezes um paciente pode não gostar, então, assim, não precisa cobrir, entende? Claro. Ele vai continuar sendo médico, ele vai continuar sendo competente, o advogado. importante é salvar a vida e tratar o cliente bem. Exatamente. E espero que você volte em Obrigada. breve, meu amor. Obrigada. E você, fique aí que nós voltamos já já. Voltamos e agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga, conversa com a psicóloga. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar com você que por um acaso pode estar passando por um momento de ansiedade. Num outro momento eu tinha falado das pessoas que estão muito tristes, estão depressivas, porque tem um excesso de passado. Eu estou andando na minha vida, olhando para frente, com excesso de passado. Já na ansiedade, é um excesso de futuro. O que vai adiantar? Eu estar muito preocupada com o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu tenho que estar preocupada com o que eu vou fazer daqui 5 minutos. E para isso eu me planejo. A preocupação com o meu futuro é que causa ansiedade. E com ela vem o quê? Taquicardia, falta de ar. Você pode, inclusive, ter reações físicas fortes e parar no hospital por conta disso. Então vamos viver hoje, ok?
O meio ambiente é importante para a sua qualidade de vida, para a sua saúde? O professor Gustavo Abrão dos Santos responde. Olá, tudo bem? Meio ambiente e saúde tem tudo a ver com segurança pública. Questões que envolvem o meio ambiente, quando ocorrem desastres ambientais, necessitam de ações que são integradas entre as polícias. Para isso é importante abrir espaço aqui com relação à Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, uma lei que é denominada 13.675 de 2018, ao qual aborda a questão do Sistema Único de Segurança Pública. Toda vez que ocorrer em questões de acidentes ambientais, desastres ambientais, a segurança pública ela terá que coordenar no sentido de agir ostensivamente com relação à questão ambiental que afete a saúde, através da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, da Polícia Ambiental, e investigar por meio da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia que tem o dever de investigar e dar uma resposta à sociedade nestes casos que houverem acidentes ou desastres ambientais. Até a próxima! A minha querida Simone Gomes está aqui para dizer se a estética interfere na saúde ou não. O que você acha? Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a importância da ingestão correta de água durante os tratamentos estéticos. É muito comum não se ter o hábito durante a correria do dia a dia você não ingerir água, né? Então, o que acontece quando faz um tratamento estético e não tem, principalmente se tem eletroterapia e não tem essa ingestão? A eletroterapia, a condução dela no nosso corpo é a água, então você não vai ter um resultado, né, satisfatório, além do que pode ser perigoso, pode estar causando uma queimadura na tua pele. Então o profissional tem que estar atento a isso também. A pele precisa estar hidratada, saudável, para poder ser aplicado o aparelho, por exemplo. Então é por isso que é importante que o cliente seja conscientizado que ele precisa tomar pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, para o tratamento fluir melhor, com mais segurança e ter um resultado satisfatório. E vamos falar um pouquinho sobre direito da moda, direito do consumidor, com a doutora Juliana Casimiro. Olá, sou Juliana Casimiro e nós estamos aqui para falar sobre o direito e a moda. Sou membro da Comissão de Fashion Law da OAB Santos. Nós falamos sobre moda sustentável e essa parte pode ser dividida em 4 itens. A sustentabilidade étnica, tecnológica, ecológica e hoje eu vou falar sobre a parte ética. As empresas vêm sendo procuradas por empresas certificadoras para que coloque naquela marca a proteção e certifique, na verdade, a questão de que aquela empresa é uma empresa que obedece todos os critérios e não prejudica o meio ambiente, que ela se investe em tecnologia para que aquela moda que ela vende seja uma moda sustentável e também confere valor se caso for de origem de algum grupo de criação. Então essa é a parte da sustentabilidade ética. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, e também lembrando que você pode dar um like nos nossos vídeos, se inscrever em nosso canal e divulgar entre os amigos. Lembrando também que estamos indo às 15h30, logo depois das 15 horas, pela TV Com Santos, pela TV Com Brasil, para 50 milhões de assinantes no Brasil todinho, pelo canal 28 da Sky e pelo canal 28 da Oi. Até lá!